Então vamos para a palavra do Senhor, em João 21. Já que tocou, não fica acanhado, né? Deixa eu pegar o meu celular também. E não, ele não tocou, mas vou ver se ele está apto para tocar. Aproveita, vê se depois que você abrir a Bíblia, tem gente que usa o celular, bota ele em mudo, né? Ou modo avião, como você desejar, para que ele não toque, para que a nossa atenção agora fique toda, né? Fique toda na palavra. É um tempo que a gente fala, é um tempo pequeno, mas que vale a pena a gente prestar atenção. A gente tem por costume ler a palavra de Deus em pé. Então, se você puder ficar em pé agora, é uma questão de uma reverência à palavra de Deus, porque eu sei que todos aqui sabem que Deus existe. Mesmo aquele que não sabe, eu vou dizer para você, ele existe. Então, a gente tem uma reverência para lermos a palavra dele, e que diz assim, nós vamos ler aqui no ponto do versículo 15, tá? Não vamos ler todo, depois eu vou comentar um pouco o capítulo 20, capítulo 21, dentro do que nós queremos passar nesta manhã. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Senhor, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e a outra pessoa vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então ele disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Nesse momento, Espírito Santo, eu te convido a passear à vontade no nosso meio. Visita cada servo teu nesta hora, aqueles que estão nos visitando, que seja envolvido pelo teu poder, com a tua graça, com a tua paz, com o teu shalom. E que nesse mover, ó Deus, haja cura, haja tratamento, Pai, haja libertação. Assim eu oro, ó Deus, nos usa conforme a tua vontade, dependemos totalmente de ti. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. É um texto de João relatando os feitos de Jesus. Esse momento que nós lemos é um momento de tratamento, mas eu quero um pouquinho antes, que Jesus aqui, nesse momento, já está ressurreto. Jesus já venceu a morte. Nós cantamos aqui: Cristo rompe as cadeias, porque ele venceu a morte. E aqui é uma mensagem, né? Através dessa canção que vocês fizeram, mesmo aqui estão chegando, ouviram, mesmo não conhecendo a letra, a música, mas viram através da letra, uma mensagem bíblica, uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz. O texto mostra que Pedro vai ser trabalhado por Jesus por um direcionamento que houvera dado antes. Mas o grande propósito do Senhor, desde que nascera, porque o Senhor que nós servimos é Deus Verbo que se fez carne, e é bom que você comece a entender isso, você que já está conhecedor da palavra, mas você que está chegando, que esse Deus nos amou de tal maneira, o João 3,16 vai dizer que ele gera o seu Filho amado, o amor, né? O Verbo se faz carne para poder, com um propósito, salvar o homem. E a salvação só vem através de Jesus Cristo. Então Jesus vem à terra, começa uma missão. E a missão dele começa aos 30 anos. Aos 30 anos de idade, Jesus, ele cumprindo um propósito de Deus, ele vai ser batizado, mas acontece algo maravilhoso na vida de Jesus. O Espírito Santo vem sobre ele. E aí tem todo um ensinamento aí, porque quando nós tornamos filhos de Deus, o Senhor está mostrando aqui que o Espírito Santo vem sobre você.
faz todo um diferencial. Jesus está começando o ministério, ele é o verbo encarnado, mas ele deixa ensinamento para nós, porque quando nós buscamos e estamos no direcionamento de Deus, e deixamos que ele venha a ser o nosso Senhor, que deixamos que ele vai ser aquele que vai nos conduzir às nossas vidas, isso com livre-arbítrio, deixando que o Senhor, com consciência da graça, porque o Espírito Santo nesta hora, ele vai trabalhar no nosso coração. A palavra está sendo dada, mas ele vai te dar um direcionamento para essa semana. Ele vai te dar um direcionamento para agora. Porque a palavra de Deus diz que ele quer que a bênção que ele vai te dar, ela seja completa. Ele quer que a bênção seja uma vida com abundância, uma vida feliz. E é isso que eu estava falando com um dos nossos jovens aqui, né? O Marcos estava contando a experiência dele. Eu vim para Jesus, mas deixei Jesus transformar, não foi? Né, filhão? Ele estava falando, Jesus deixou a minha vida ser, eu deixei Jesus mudar a minha vida. E foi isso que nós fizemos, porque foi esse propósito de Jesus. Ele foi ali, como eu estava falando, quando ele foi batizado nas águas, o Espírito Santo veio sobre ele, e ele começa a sua missão. Mas o que é interessante, que ele vai convidar pessoas para vir para essa missão. Ele vai convidar pessoas que estão nos seus afazeres, nas suas pestas, no seu trabalho, na sua contabilidade, no seu exercício das suas funções, e o Senhor vai convidando pessoas. Entre essas pessoas tem Pedrão aqui, né? Nós vamos falar um pouco de Pedro, mas eu quero que você entenda um pouco esse processo que aconteceu. Porque o Senhor tem algo a realizar, mas o que ele fez, e nós já sabemos que nós estamos falando de um Deus morto, porque ele está aqui nesse momento, ele vai cuidar de você. Fala para o seu irmão, me ajuda e fala assim para ele vai cuidar de você. Então, a palavra do Senhor diz que ele chama esses discípulos para que a missão possa ser passada e esse evangelho possa ser apregoado a muitas pessoas, porque os discípulos começaram a observar que além deles serem tratados, além deles serem respondidos nas suas questões, nos seus dilemas, porque os próprios discípulos tiveram seus problemas também, tiveram suas dificuldades, foram tratados ao longo do processo, e da continuidade, porque você vai ser tratado o tempo todo, você vai ser ajudado o tempo todo. Vai ter um dia que nós não vamos precisar mais ser tratados, mas esse dia nós vamos estar no Senhor. Mas quando estivermos aqui, nós vamos sempre precisar dessa ajuda do Senhor. Amém? Então, esses homens foram vendo como Jesus fazia. O tratamento de Jesus era curar pessoas, o objetivo é entender o plano de salvação que ele ia deixar para o homem. Mas esses homens viram Jesus curando, libertando, coisa tremenda, porque observavam que o poder e a autoridade da palavra de Jesus, enquanto ele estava encarnado, antes da sua morte, e depois ele vai se apresentar com o corpo glorificado, é esse momento que nós lemos aqui. Então, Senhor, eles começaram a ver pessoas sendo libertas, e libertas de situações que, principalmente para a época, era impossível, para hoje também se torna quase impossível, porque às vezes o aprisionamento é tão grande que mesmo as pessoas, quando querem ser libertas, elas não conseguem. Precisa de alguém muito mais forte, e mesmo a força da vontade, do pensamento positivo, não dá para se libertar. Porque as questões, a palavra de Deus diz que a luta, as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então Jesus vai mostrar nessa caminhada que os discípulos estão tendo com ele, que o poder está nele, a autoridade está nele. Eles viram isso. Eles viram pessoas sendo libertas, mães pedindo ajuda para os seus filhos, para sua filha, pessoas pedindo para os seus parentes, para pessoas que amavam e o Senhor atendia, pessoas que tocaram em Jesus, foram curadas. Então os discípulos aprenderam muito com Jesus. Só que a questão, o ponto principal do Senhor não era esse, nós sabemos disso. Era ele ir para a morte. Ele poder entregar sua vida em favor de muitos, de toda a humanidade. Ele o fez. E ele venceu a morte, glória a Deus. E esse momento que ele vence a morte, algumas pessoas não tinham a informação que ele falou que ele ia vencer a morte. Ele falou para os seus discípulos. Mas a palavra do Senhor diz nesse texto anteriores que o Senhor vence a morte no primeiro dia após
morrer naquela semana que ele morreu, ao terceiro dia, né? Não foi em 3 dias, mas ao terceiro dia ele ressuscita. As mulheres vão bem cedo, mas ele não está mais lá, ele está vivo, ele ressuscitou. E quando ele recebe, as mulheres recebem essa informação, elas saem correndo e vão falar para os discípulos. Entre esses discípulos, Pedro entra na história. Pedro entra na história porque ele soube a informação e ele vai. E João, que era mais novo, vai correndo com ele. A palavra de Deus diz que João, sendo mais novo, consegue chegar primeiro, mas não entra. Ele toma um certo cuidado, né? Não se sabe porquê, mas ele não entrou. Deixou que Pedrão chegasse, Pedro entra, mais vagaroso, né? Porque a diferença de idade era bastante. Essa semana, né, eu precisei levar uma cadeira para a sala de cima. E aí eu falei para um dos nossos filhos: você é mais forte que eu. Eu falei: Maurício, você é mais forte, por favor, leve a cadeira. Não que eu não conseguisse levar, mas ele sendo mais forte, mais jovem, deixa ele pegar o peso. Eu acho que é isso aí, né? Ele não podia correr, né? Mas ele sendo mais velho, quis correr. Mas chegou lá e viu que Jesus já havia ressuscitado. Ao entardecer, isso aqui já está no capítulo 20, ao entardecer, Jesus vai fazer a primeira aparição. Só que essa aparição de Jesus era um corpo glorificado, um corpo ressurreto. Agora os discípulos estão dentro de um local fechado, com alguns receios, que é natural, não adianta a gente querer achar que isso não é normal. Estavam diante de todo um pensamento de perigo, de medo, né? O seu mestre havia morrido. Aparentemente, o que eles observaram já não estava mais lá. As mulheres dizem que o viram, mas agora Jesus aparece para os discípulos. E ele entra nessa sala e a primeira palavra que ele dá, eu quero que você vá comigo a esse texto, né? No versículo 21, no versículo 19, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio dele e disse: paz seja com vocês. Gente, isso é muito importante de entender. Sabe por quê? Porque Jesus podia chegar e falar, como eu coloquei, ele podia chegar: oi pessoal, está tudo bem? Eu acho que isso daria um receio ainda maior, porque o susto seria muito grande. Jesus aparecer do nada e dizer: oi pessoal, cheguei, não ia ser brincadeira não. Mas sabe o que Jesus faz? Toda vez que Jesus chega, a primeira palavra que ele libera é paz. Eu não sei como você chegou aqui, mas a palavra que Jesus está liberando para você: paz seja com você. Receba shalom, porque essa paz vai te ajudar na caminhada. Você pode estar numa situação de medo, de não sabe como fazer, você está fechada no ambiente, mas Jesus já entrou nesse lugar. Você nunca ficará sozinho. Você nunca vai ficar no desespero. Aqueles que são filhos de Deus, você que está chegando aqui, de repente você não conhece Jesus desta maneira, eu quero falar: você aprenda hoje quem é ter Jesus. Jesus é um amigo tão tremendo, que ele conhece no momento que a gente se tranca por alguns receios, se fecha porque o nosso pensamento está numa rotação a 100 por hora. E a gente não consegue parar o nosso pensamento, e a gente consegue nos parar, mas o nosso pensamento fica, e aqueles homens estavam ali, e Jesus quando chega diz: paz seja convosco, porque ele é o príncipe da paz, ele pode liberar paz para você, então receba nesse momento paz. A palavra de Deus diz que ele, nesse momento, ele sopra sobre ele e diz: receba o Espírito Santo. E é interessante que a palavra de Deus diz, ele mostrou-lhe no versículo 20, ele diz assim: tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. É a comprovação do que ele havia passado. Não que havia um buraco, ele já mostrou as cicatrizes. Ele diz assim: ó, as mãos, olha aqui, ó. E aí eles viram: é Jesus, ele é Jesus. Só que nessa situação, um dos discípulos não estava lá. Por algum motivo, Tomé não estava na hora. Aí você imagina, Tomé chega, aí eles vão contar, porque é assim, a gente é assim, né? Uma novidade boa, você quer, acho que é a correria. Tem gente que quer falar primeiro que o outro, né? Não, deixa eu falar, pera, eu quero falar. Tem gente assim? Às vezes você está com a esposa, isso acontece muito com casais. A esposa sabe, o marido quer contar. Aí a esposa: porque tá. Eu ia falar, mulher. Eu ia que falar.
deixa eu falar. Aí a gente deixa porque a esposa gosta de falar primeiro, né? Ou a mulher queria falar e o marido atrapalha. Também tem isso, irmão. Tem homem também que corre na frente, né? Eu falei que eu queria falar. Já falei. Aí, a gente assim, já falei, né? A gente tenta se acertar. Mas eu acredito que naquele afã de falar, Tomé chegou e disse: Tomé, tu não sabe o que aconteceu. Eu acredito que o Tomé falou: o que aconteceu? Rapaz, nós estávamos lá na sala, você não estava, nós estávamos lá, sala fechada, com certo assim, você não sabe quem apareceu. Aí falou: quem? Jesus. Jesus apareceu lá e mostrou as mãos, a marca na mão e a marca do lado. E falou: eu só acredito se eu ver. E se eu vir, ainda tem que tocar. Por isso que ele fala isso. Aí, a gente pensa porque nós queremos... Aprenda uma coisa aqui. A gente pensa porque nós queremos uma resposta de Deus, a resposta tem que vir no tempo que a gente quer. Tem que ser... Então, só creio. Aí você pensa, no outro dia Jesus apareceu? Não. Porque Eclesiastes diz: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo determinado. Uma semana mais tarde, você vai ver aqui no segunda aparição de Jesus, quem quiser, ali, no versículo 26, uma semana mais tarde, os discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles, só que agora Tomé está com eles. Agora, olha só, agora uma semana passa, de repente Tomé está falando: quando vai ser, né? Eu quero ver isso também. Jesus: espera. Amado, acalme-se. Acalma. Receba a paz. A resposta está chegando. A resposta está chegando. Por mais que você ache é impossível, a resposta está chegando. Uma semana mais tarde, eles estão reunidos. Daqui a pouco, quem chega? Sala fechada, portas trancadas. Jesus chega lá. Sabe qual a palavra que ele diz? Paz seja com vocês. Toda vez que Jesus chegar, a primeira palavra que recebe é paz. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso. Como aprendi quando li essa palavra hoje, né? Aqui dando a palavra, né? Não foi hoje que eu li, mas eu estou falando como a gente aprende com a palavra, como é ensinamento. Eu saber que diante das minhas dificuldades, das minhas tensões, Jesus vai falar assim: já está curado. Não, eu vou abrir as portas. Jesus diz assim: paz. Você precisa de paz. E com a paz o teu cérebro acalma, o seu corpo estabiliza e você vai ter direcionamento para realizar. E aí nessa hora Tomé, né, vai ter a sua experiência. E ele consegue. A palavra de Deus diz, e Jesus disse a Tomé: coloque o dedo aqui. Mas Tomé tinha falado alguma coisa para Jesus? Alguma pessoa conversou com Jesus, encontrou Jesus no meio da rua: Jesus, vem cá. Não, ninguém encontrou com Jesus. Jesus não andava mais com... Ele aparecia. É uma coisa tremenda, que a gente às vezes não pensa sobre isso. Estou vendo Jesus ali. Não, muitos viram Jesus, mas no momento que Jesus se deixava ver. Então, ninguém chegou: Jesus, teve um problema lá, que Tomé não acreditou, dá para passar lá? Não. Irmão, você às vezes não precisa falar com ninguém. Jesus já sabe onde está a tua dor. Jesus já sabe onde está o seu sufoco. Jesus já sabe onde está o seu problema. Quando ele chegar, ele já vem para dar solução. Ele libera a paz, mas ele vai te ajudar. Amém. Ele falou: Tomé. Ele falou assim: Tomé, quem foi? Ele falou: houve algum problema aqui? Eu estou vendo vocês assim. Porque quando tem problema, é outra coisa que acontece. Às vezes quando tem uma situação entre os amigos e chega a pessoa, aí tudo fica tudo sem jeito, né, para falar, porque quer a resposta. Aí imagina Jesus chegando e os discípulos: Jesus chegou, Tomé. E agora? Não. Eu disse assim: Tomé, Jesus chegou logo, porque o Senhor sabe que está no nosso coração. Tomé, toca aqui no meu dedo. Dá na minha mão. Toca. Aí Jesus: claro, você precisou tocar para ver. Mas felizes são aqueles que creem sem precisar tocar, sem precisar ver. Amém. Sabe, Deus quer colocar no teu coração fé. Mesmo que você não esteja vendo a solução virá. Amém. Mesmo que você não está vendo a resposta virá. Porque Jesus é a resposta. Tá, isso aconteceu. Agora, nós estamos indo agora para direcionar a palavra para Pedro. Porque nós lemos uma situação com Pedro. Só que diante dessa situação toda,
Agora no capítulo 21, vai mostrar uma terceira aparição de Jesus, porque, de repente, o Pedrão, que tinha tanta experiência com o Senhor, ele foi tocado, ele foi chamado, ele foi trabalhado por Jesus, ele foi direcionado na vida por Jesus, ele aprendeu como seguir o Mestre. E a gente às vezes pensa aqui, porque tem um momento que o Senhor vai tratar o seu emocional. Sim, vai tratar, porque o Senhor não deixa nada sem tratar, e sabe que a gente precisa de alguns tratamentos. Mas chega um momento que Pedro, mesmo tendo estado na sala e viu Jesus entrar nessa sala, teve uma experiência com o Senhor ressurreto, 2 vezes, mas deu um negócio no Pedro que ele disse assim: vou pescar. E alguns discípulos estavam perto dele e falou: vou com você. E a gente pensa que isso é tão natural, mas não, é porque às vezes nós como cristãos temos que aprender aqui, tem ensinamento para a gente. Às vezes nós como cristãos, como servo de Deus, temos visto tanto que Jesus fez, mas parece dar um bug na gente, dá um negócio na gente, que de repente a gente parece que esquece tudo que Jesus fez, toda a experiência, e às vezes foi ali, outro dia. Porque há 2 semanas, vamos dizer que foi na terceira semana, a Bíblia não fala quanto tempo, mas dentro desse um mês, vamos falar assim, para não ficarmos tão exatos, porque um dia ele aparece, uma semana depois ele aparece, e depois dá um bug no Pedro, e ele diz: vou pescar. Ele esquece tudo que Jesus havia feito, ele esquece das experiências, ele esquece da presença. A palavra de Deus diz aqui, se você for ali no versículo 30, olha só, diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Sabe o que é isso? Jesus ressurreto, ele fez milagres. As coisas aconteceram, não foi antes. Está dizendo que os discípulos ali presenciaram coisas que Jesus fez, deixou alguns sinais. Mas de repente Pedro diz: vou pescar, e o pessoal: vou com você, e foram. E parece que nesse momento é a hora que a gente quer resolver as coisas pela gente, esquecendo do grande amor de Deus na sua vida, e que ele diz que a primeira coisa que ele faz para você te dar paz. Então ele quer que você não esqueça hoje, que a primeira coisa que ele, quando viu a tua preocupação, ele liberou paz. Pega essa paz que excede todo entendimento. E é nessa hora que nós não podemos olhar as montanhas, nós não podemos olhar os problemas, porque eles são grandes, mas o teu Deus é maior. Por isso ele libera uma paz sobre você. Ele libera uma paz que você vai entender: eu creio, eu não estou vendo, eu creio, eu estou chorando, mas haverá consolação. A luta, mas é um Deus que guerreia as minhas batalhas. Eu começo a andar assim. Aí dentro desse momento ele vai pescar. Então ele pensa ali naquele momento que ele pode resolver uma situação, porque ninguém vai pescar só por pescar. Ele não foi fazer uma pescaria de passeio. Ele foi pescar e disse: eu sei solucionar alguns problemas. Eu não sei que nível de problema ele pensou, mas ele queria pescar. Ele disse: vamos fazer pegar aqui, vamos ali para o mar, a gente se distrair, conversar um pouco. Ele disse: eu vou pescar, porque eu preciso solucionar. Pescador, quando vai pescar, ele pega o peixe, isso vira recurso na mão dele. É assim que o pescador pensa. Pode perguntar. Agora, quando o cara faz pesca como assim, forma esportiva, aí é diferente. Aí ele vai, bota uma roupinha, se prepara todo, aí fica lá, conversa, né? Bebe uma água, dá um tapa no rosto do carapana que bateu nele. E deixa, ele está ali. Mas o Pedro não foi para isso. Ele foi com objetivo. Tanto é que ele levou rede. Ele queria peixes. Ele queria dar uma solução. Preste atenção aqui. Porque às vezes nós estamos agindo assim. Nós queremos dar a solução, mesmo sabendo que o Senhor que faz o milagre, o Senhor já liberou uma resposta. A gente tem que ficar no que o Senhor fez. E o que o Senhor continua falando, porque Jesus está falando assim para eles: olha, eu estou vivo. Jesus está falando para você: eu sou real. Eu sou real, eu posso mudar a vida de vocês hoje. É só entender e deixar que essa palavra entre no coração, que não há dificuldades para Deus. A gente coloca,
A gente olha a nossa história, a gente fala assim, você, pastor, você não conhece a minha história, você não sabe o nível de luta que eu passo. Eu não sei mesmo, mas o Senhor que está aqui sabe. E Ele quer te ajudar. Então, quando Ele entra para resolver, Ele passa, a palavra de Deus diz que Jesus não aparece na hora que Ele entra no barco. Olha o detalhe. Eles pegam o barco, Tomé entra com ele também, e vão mais 4 pessoas, se eu estou aqui enganado, mais 4 pessoas, e aí eles entram no barco, remam e ficam uma distância de 90 metros, não foram para muito profundo não, 90 metros, e começaram a pescar. Eu achei interessante que Jesus não apareceu nessa hora. Sabe por quê? Porque a gente precisa aprender que não é por nossa força, não é para sua disposição. Quando você quer dar solução, não é que Deus não vai usar a tua força, eu tenho que explicar. Não é que Deus não vai usar a sua inteligência, não é isso. Deus quer que você use e junto com o milagre que Ele vai fazer, você participe. Mas você não pode fazer algo como Pedro fez nesse momento. Ele diz, vou pescar. Ele larga tudo e entra na sua disposição mental de que Ele vai resolver o problema. E nesse momento, Jesus não aparece. Ele passa a noite toda, Jesus não aparece. Ele vai ter, quando acaba e já está amanhecendo, ele se decepciona com a sua pesca, porque ele não pegou um peixe a noite toda. E não pense você que ele não sabia o que estava fazendo. Ele sabia. Ele sabia o que estava fazendo. Mas ele percebeu que não estava. A mente dele, o que quer fazer? Recolhe tudo e vamos voltar. Vamos voltar porque agora não é a hora de pesca. Isso não precisa estar escrito. Quem entende da área sabe que é isso que ele está fazendo. Ele pega e já se prepara para vir. Quando esse amanhecer, aparece alguém lá na praia. Preste atenção. E alguém fala com ele. Olha aqui. Vamos para o texto. Versículo 4 do capítulo 21. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Eu já falei o detalhe da noite, não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não o reconheceram. Interessante. Por quê? Eles passaram um bom tempo com Jesus. Aí você fala, a voz de Jesus mudou. Não, a voz de Jesus não mudou. Jesus não muda. Então você tem que entender que quando se fala que Jesus não muda, não pensa que Jesus falava, tipo assim, né? E Jesus falou, olha pessoal, a voz de Jesus era grave, agora Jesus ficou tenor. Não, a voz de Jesus continua a mesma. E quando Jesus fala com eles, filhos, vocês têm algo para comer? A palavra de Deus diz que ele não reconhece a pessoa que está lá, porque ele vê que tem uma praia, e não reconhece a voz de Jesus. Ele não reconhece. Mas há poucos dias, eu dei um prazo de 1 mês, porque a Bíblia não me fala quanto tempo foi da segunda para a terceira aparição. Eu estou te dando um prazo aí, eu acho que não estou errando no cálculo. Esse prazo me ajuda. Eles já ouviram a voz de Jesus dentro de uma sala. Paz seja convosco. E Jesus, no segundo momento, Jesus falou com Tomé, ele conversou, liberou o Espírito Santo, soprou o Espírito Santo sobre ele. Eles conheciam a voz de Jesus, mas agora, nesse momento, ele não reconhece a pessoa e não reconhece a voz. Isso a gente tem que aprender. É o cuidado que a gente tem que ter. Porque quando a gente perde direcionamento, quando essa voz vem na nossa mente, que não é a voz de Deus, a gente pode perder o entendimento da voz do Senhor no nosso espírito. Quando a gente toma posição pela nossa força, e o Senhor diz que a nossa não é pela força do teu braço. A guerra você não tem que ir sozinho, porque você é filho. Você tem que entender que você é filho, e um pai cuida do filho. Um pastor cuida da ovelha. Um general está junto na guerra. Você diz, a tua batalha, eu luto a batalha. Então ele não quer que você ande sozinho. Não pode ter lapso na tua vida com Jesus. Não, não pode. Isso é para as pessoas que ainda não conhecem, que vão conhecê-lo. Mas você que está na caminhada, quando acontecer isso, você tem que pegar esse texto e falar, entendi, está vindo um pensamento que está me abalando. Eu tenho que trazer à memória aquilo que me traz esperança.
Porque se você ficar no pensamento negativo, se você ficar diante desse turbulhão que está na tua mente, trabalhando contra você, dando starts toda hora em você, e te jogando você para baixo, impactando no teu emocional, você vai perder a direção do Senhor. Ele não reconheceram Jesus e não entenderam a sua voz. Mas o Senhor é tão amoroso que o Senhor conhece quando a gente está passando por problema. Sabe, uma das coisas que eu aprendi ainda a gostar mais de Jesus, e toda vez quando eu estou numa luta, eu estou num problema, estou numa aflição, Ele nunca nos abandona. Ele não te abandonará. Você pode passar, diz que pode um choro durar uma noite. Pode o choro durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Ao amanhecer, Jesus estava lá. Ele não reconheceram, mas Jesus libera uma palavra e disse: lança a rede à direita. Quando eles lançaram a rede, vamos ver o texto, né? Aqui, eles lançaram, versículo 6, e não conseguiram, e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. E aí eles tiveram uma experiência, mas só que essa experiência, sabe o que o Senhor estava fazendo? Estava trazendo a memória novamente, sabe? Hoje o Senhor vai trazer a você a memória, o que Ele tem realizado na tua vida. Porque às vezes nós precisamos relembrar. Porque mesmo durante essa semana, eu faço às vezes ciclo pequeno para você entender. Não adianta eu ir lá um mês você nem lembra mais. Mas dentro desse ciclo, dessa semana, você consegue lembrar algumas coisas. Você lembra que você às vezes deu uma balançada. Você falou, poxa, mas acontece com a gente, isso faz parte da gente. Infelizmente nós somos assim. Por isso Jesus deixou esse exemplo de Pedro. Porque Pedro é uma pessoa que só tinha um objetivo com ele. E de repente ele esquece as coisas, deu uma balançada. Mas mesmo que o homem balance, o Senhor vai lá e vai ajustar ele, vai dar segurança a ele. E sabe o que dá segurança? É a palavra. E Jesus libera uma palavra e diz: lança a rede à direita. Quando essa palavra vem, alguma coisa, eles obedecem ao Senhor. Não foi na primeira vez que quando Pedro teve a experiência debaixo da tua ordem, ele nem reconheceu a palavra. No primeiro momento, debaixo da tua ordem, eu não estou entendendo, mas debaixo da tua palavra eu vou lançar. Mas agora ele não reconhece. Alguém disse, mas quando nós temos a palavra dentro de nós, o Espírito, deixa eu falar para você, o Espírito Santo que habita dentro de você, ele gera com essa palavra algo que você mesmo não entendendo, você obedece. Porque os filhos são levados pela palavra. O Senhor não vai deixar, depois que Ele te toca com a palavra, que demônio, que ações, que dificuldades te paralisem. Por isso Ele libera uma palavra. E hoje Ele está te liberando uma palavra de vitória. Para que você saia dessa situação. Para que você creia no poder de Deus mais uma vez. E diga, Senhor, a palavra, mas ele não reconheceu, mas aquilo gerou nele e lançaram. Quando lançaram, os peixes estavam lá. E alguém disse: é Jesus. É nessa hora que você vai saber que Jesus nunca te abandonou. Ele vai estar com você. E eles tiveram essa experiência. E agora o Senhor vai tratar ele. Esse texto nós não lemos essa parte, mas você depois vai saber que o Senhor vai preparar ali um foguinho, uma comida. Sabe por quê? Porque Jesus gosta de fazer gabinete com a gente. Que olha, não tenha medo do gabinete com Jesus. Eu falei às 8 horas que pastor Pedro, quando chama alguém para gabinete, o negro fica branco, o branco fica vermelho. Porque é um medo. Vai lá com o pastor, meu Deus. Não fica com medo de falar com Jesus, porque quando ele te chamar você para conversar, já tem comida preparada. Você vai ser alimentado. Você vai sair dali. Oh, Senhor, é muito bom. E ali o Senhor tratou Pedro. Nós não vamos fechar muito esse ponto, mas Jesus tratou o emocional de Pedro. Mesmo sendo servo de Deus, tem coisas que a gente precisa ser tratado. Não é verdade? Tem que ser. Ele tinha experiência, Pedro? Tinha. Ele viu coisas que Jesus fez na vida dele? Fez. Mas em algum momento ainda tinham raízes. Não foi só porque ele negou. Ali foi a parte mais forte na vida, da parte emocional de Pedro.
Mas havia coisas que o Senhor precisava tratar dele. E o Senhor tratou, ele se deixou ser tratado. Uma das coisas que quando o Senhor está aqui nesta manhã, nos dando a sua presença, mesmo que você não sinta, ele está te tocando. Porque eles não reconheceram, mas Jesus já estava agindo. Ele não pensou, você olha só, deixa eu dar uma base. Jesus olha eles lá, mais ou menos 90 metros, ele grita, vocês têm comida aí, vocês têm peixe aí? Não, eles não reconheceram nem a pessoa nem a voz. Mas Jesus já começou a trabalhar neles. Começou a trabalhar neles. Glória a Deus. Mesmo que não reconheça, eles são filhos, e filhos eu não abandono. Amém. E quando chega, o Senhor vai tratar com alimento. Jesus aproxima, vem aqui. Não importa o nível de problema, Pedro. É como Jesus já falava assim, não importa, você me negou, né? Nós vamos tratar isso aí. Porque a palavra vai te tratar. Mas tem coisas que eu vou tratar você. Tem outras áreas que eu vou tratar. Esse foi o mais pesado. Se Jesus consegue fazer o mais difícil, ele consegue fazer o mais simples. Quem tem a capacidade de fazer... É como hoje uma das nossas irmãs estava procurando um eletricista. Eu falei, temos um eletricista aqui muito bom, o Walter. Ele é muito bom. Ele até fez uma propaganda do Walter, né, Valtinho? Aí eu falei assim, mas que situação que você quer resolver? Eu só preciso saber para poder informá-lo. Ele sabe fazer. Ele falou, ele é bom assim? Eu falei, é muito bom. Tanto é que ele trabalha numa grande empresa. E aqui ele resolveu as nossas coisas todas. Mas o que eu queria saber? Eu falei, ele vai precisar passar fios? É por causa de tempo. A gente sabe que esse é um trabalho mais técnico, para a pessoa saber passar os fios e tal. Ele falou, não, é só trocar ventilador. Eu falei, se ele sabe passar fio, passar isso. Entendeu o que eu estou falando? Se a pessoa sabe fazer o difícil, mexer aqui por dentro, botar os fios, ligar tudo, botar lá no relógio, no quadro, botar um ventilador, é brincadeira. Se Jesus pode curar um trauma, tratar outras áreas da nossa vida, isso é simples. Então não pense que Jesus só quer tratar as coisas mais difíceis. Jesus vai chegar nas coisas mais simples. Então Jesus tratou Pedro e continua. Aí Pedro está conversando com Jesus, nós já vamos para a conclusão. Acompanha comigo. Foi o texto que eu li, no finalzinho. Aí Jesus está conversando com Pedro, dizendo os objetivos. Pedro, está entendendo agora o que eu quero com você? Aí Pedro está falando, não, estou entendendo, Jesus, poxa, está tudo bem. Aí a palavra de Deus diz, está vindo João. Os dois estão conversando e João está lá, acompanhando. João gostava tanto de Jesus, que ele não gostava de ficar muito longe de Jesus, não. Ele deixava até as pessoas conversar com Jesus. Aí ele falou, mas eu tenho que ficar perto. Eu imagino o João assim, entendeu? Aí Jesus está mais ou menos na distância ali da câmara, e Jesus e Pedro estão ali, né, conversando, e João está indo aqui atrás. Ele não está querendo ouvir, ele quer estar perto de Jesus. Aí Pedro olha para trás, aí olha para Jesus, olha, aí eu vou ler aqui para você. Aí a palavra de Deus diz, quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele ali? Quase que se a gente, se somos nós, e quanto esse curioso que está me procurando aqui? Esse aqui, versículo 20, versículo 20, só para as pessoas saberem onde está. Aí, o vídeo está o mais explicado para você entender. Pedro voltou, se viu que o discípulo quem Jesus amava o seguia. Né? Esse é o João, né? Aí versículo 21, vamos pular. Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a esse? Cara, Jesus estava curando um negócio sério, Pedro. A gente só vê aquela cura, né? Pedro ainda tinha um probleminha. Querer saber do que Deus vai fazer com os outros. Rapaz, é isso que eu quero que você se aprenda hoje. Que Deus tem uma obra com você. Dá seguimento à obra. O que Deus está tratando você é para você mesmo. Se Jesus te curou, Ele te curou porque Ele quer que essa cura manifeste o poder dEle para outras pessoas. Aí Pedro está lá, Pedro foi tratado, comeu peixe, se alimentou, é meu peixe feito por Jesus. Eu acho que foi a primeira vez que eu acho que Jesus fritou o peixe. Ele fez mesmo, que Ele é criador de tudo. Você pensa que eu sou criança? Sou menino não, Jesus fez todas as coisas. Ele é o verbo. Mas Ele pegou o peixe que fritou ali, vai comendo aqui comigo, dado por Jesus, né? É isso que Jesus está fazendo hoje. Ele já preparou um peixinho aqui para você comer com Ele. Se alimentar, é a palavra.
Deus está alimentando você. Você chegou aqui assim, você vai estar sendo alimentado, o corpo está se fortalecendo. Aí o diabo pensa que você vai sair assim, você vai sair. Já estou com força. Já estou preparado. Mas só que o Senhor quer que você entenda que o processo precisa continuar. O processo precisa continuar. E aí Jesus mostra isso. Quando ele olha para trás, diz: esse aí. E ele? Ele falou: deixa aqui com ele, eu tenho uma obra. Você segue-me. É isso que eu quero deixar você para hoje, como palavra-chave hoje. Siga, continue seguindo a Jesus. Não pare de seguir Jesus. É com você, você é importante para Deus. Cada um de nós. Não fala com a pessoa, fale para você: eu sou importante no reino. Você é importante. Não existe alguém mais importante no reino. Existem funções de chamadas diferentes, responsabilidade diferente. Jesus disse: você tem uma responsabilidade, Pedro. Siga e faça aquilo que eu estou te dando como comando. Não deixe mais, é como Jesus disse, não deixe mais que os teus pensamentos façam você pescar de novo. Não volte a pescar a segunda vez. Eu não quero que você perca tempo. Você tem sua família. Pedro viu Jesus curar dentro da família dele. Pedro teve todo tipo de experiência. Você tem sua família, você vai fazer suas coisas, mas não vá mais pescar. Você está entendendo? Pescar não. Não volte a uma posição que eu já tirei você. Você vai ter coisas a fazer, você tem tarefas a fazer, mas a pesca não. Você vai fazer o que... E ele, deixa que a obra dele é tão grande. A obra de João foi tão forte. Aquele mais jovem foi tão maravilhosa que ele que escreveu o Apocalipse. Ele teve experiências com o Senhor, que o próprio Senhor Jesus o revelou, não foi o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que é a revelação de Jesus Cristo. Leia lá no texto. O Espírito Santo se apresentou, não. Revelação de Jesus Cristo. Quando João teve essa experiência, foi tremenda. Então, eu não sei aonde Deus vai levar pessoas que estão olhando para mim agora. Mas eu tenho que me preocupar com a minha chamada. Ajudar a entender que pode ser que um garoto que hoje está vindo aqui bater nessa bateria, uma dessas crianças pequenas que estão assistindo esmilinguido. Esmilinguidos adorando Jesus. É uma formiguinha. Ele lá cantando, tocando. Jesus são as criancinhas. E a criança está... Eu não sei se amanhã esse menino vai ser um pregador no mundo. Não sei. O que Deus diz: deixa aqui com esses, com você, eu vou tratar o que o Senhor espera de você também, que você continue seguindo. Porque as experiências são para nós seguirmos, tomarmos posse, e você vai ver a vitória do Senhor. Então a minha palavra, dentro desse texto é: fica firme. Pensamento nós vamos ter. Não perturbe o teu coração com pensamento. Porque graças a Deus você pensa. Eu sei o que é perder a memória na família. Eu tive uma pessoa que perdeu memória. É triste. Você fala uma vez e você responde aquela pergunta e a pessoa fala: tá bom. Passa 10 segundos. A pessoa fala: isso. É isto. Ah, tá bom. Passa 10 segundos, a pessoa pergunta novamente: isso, como nunca tivesse perguntado. Então, graças a Deus que a tua memória funciona. Ah, mas tá. Graças a Deus que ela está funcionando. Ela está movimentando. Deixa ela movimentar. Deixa ela trabalhar, porque maior o que está trabalhando na minha mente, que é poderoso para guardar a minha mente, para guardar o meu coração, porque eu vou ficar firme na palavra. Porque às vezes nossa mente nos atrapalhou Pedro. Gente, atrapalhou Pedro. É um homem de muita experiência. Eu não estou falando de alguém que veio lá de outro país, de outra cidade. Não, eu estou falando do Pedro que foi chamado logo no início. Atrapalhou no correr de alguém que viu Jesus ressurreto. Então você pode ter muitos anos no Evangelho. Jesus está falando para você: continue seguindo. Continue fazendo a obra. Não pare. Estou cansado. Quantas vezes a gente fala: estou cansado? Deus diz: levanta e vai fazer a obra. Às vezes eu faço live meia-noite. Tem dia que eu estou quebrado. Eu chego a estar no sofá tonto, de tanto cansaço.
Chega 11h30, eu falo, meu pai. Aí, daqui a pouco o Espírito Santo fala, tem gente te esperando. Tem gente esperando a tua palavra. Eu, sim, Senhor. Levanto, lavo o rosto. Shalom, shalom, a paz do Senhor. Estamos abrindo altas horas desta... E vamos embora. Irmão, Senhor, quando você faz, você anda, não deixa, reconheça a voz do Senhor. Não deixa que outra voz venha te paralisar. Porque o Senhor colocou uma missão para você, diferente do irmão, mas também colocou para você, que é diferente do irmão, mas colocou para você, está entendendo o que eu estou falando? Colocou para você, diferente do irmão, mas colocou para ele, que é diferente do outro, mas todo mundo tem uma missão. E você que chegou hoje? Como você entra nesse processo? Pastor, você está falando de missão, de pescaria, eu não estou entendendo nada. Eu só quero que você entenda que Jesus te ama. Amém. Jesus ama você de tal maneira que Ele quer hoje mudar a vida de vocês. Amém. Ele quer trazer essa paz que excede todo mundo. Porque Ele está aqui e diz, eu sou a paz. Pode ser que vocês não consigam paz. Pode ser que às vezes a gente está em briga, está em confusão, a gente não sabe por que briga, por que discute. Às vezes as pessoas que estão novas não entendem muita coisa. Está tudo bem, de repente há uma discussão. Tudo bem, às vezes há um desentendimento. As coisas não andam, você faz um planejamento, as coisas não acontecem. É hora de pedir Jesus para entrar na tua vida. Porque além da salvação eterna, viu Wesley e Renata, além da salvação eterna que Ele pode dar a vocês, daquilo que Ele fez nas nossas vidas, nós não somos melhores do que vocês não. Muitos chegaram aqui chorando, muitos chegaram aqui sem solução. Eu estava falando para o testemunho, né? Falando com ele, a testemunho do Messias. Como o Messias chegou aqui, muitos chegaram. Cada um com seus problemas, com seus dilemas, com suas lutas, com suas opressões, com seus aprisionamentos. E nós ouvimos esta voz que nos traz paz. E dizendo que Ele podia nos libertar e nos ajudar. E nós confiamos nele. E sabe o que é confiar? É entregar a vida a Ele. Confiar em Jesus é entregar. Falar, Senhor, toma conta da minha vida. Amém. Eu não estou conseguindo levá-la sozinha, não. Não dá para levar sozinha. Eu estou sob pressão, eu estou sob tantas situações que eu não sei resolver. Eu não sei nem se posso mais fazer certas coisas porque... a minha cabeça não está mais aguentando, mas eu quero falar para vocês, Jesus pode mudar isso hoje.